Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidar você para a nossa aula de número 15 da obra O Livro dos Médiuns. Obra maravilhosa, estudada, pesquisada, compilada pelo nosso querido Allan Kardec, o nosso codificador. E na aula de hoje, já dando início à nossa aula, nós vamos entrar no capítulo 4. Capítulo 4 da primeira parte. Capítulo 4 que versa, aliás, sobre os sistemas, né? Os sistemas, nesse capítulo, é muito importante para que você possa entender. Esse sistema, ele versa um pouco, ele dá, lógico, né, com muita pertinência, ele dá logo uma imediata continuação no capítulo anterior, né, que foi o método, que fala e versa sobre os tipos de espíritas, e versa também sobre conduta. É uma excelente, aliás, orientação a como se estudar o espiritismo, né, fala muito nisso. E aqui no capítulo dos sistemas, capítulo 4, ele fala dos tipos de pessoas, né, que se envolvem com o espiritismo, né, e dão a sua opinião. Então nós teremos aqui, por exemplo, só para você ter uma ideia, ele aborda o charlatanismo, a loucura, a alucinação, um fenômeno muito interessante que ele chama do músculo estalante, as causas físicas, a questão do reflexo, o sistema da alma coletiva, o sistema sonambúlico, sistema pessimista, e eu acho que ele termina aqui no sistema, tem o sistema otimista, sistema uniespírita, sistema multiespírita ou poliespírita, e eu acho que esse sistema da alma material, o que mais aqui? Acredito que basicamente, em resumo, são esses os sistemas. Ou seja, os sistemas aqui são enfoques, maneira que existe de se ver o espiritismo, sobretudo os fenômenos espíritas. E claro, nós iremos abordar cada um deles em detalhes, né? Porque vamos acompanhar para e passo o que o codificador nos transmitiu. Então, já iniciando, né, capítulo 4, que se intitula Sistemas, item 36, Kardec escreve o seguinte: quando os estranhos fenômenos do espiritismo começaram a se produzir, ou por melhor dizer, se renovaram nestes últimos tempos, o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida sobre a sua própria realidade, e ainda mais sobre a sua causa. E aqui muito interessante quando Kardec de pronto, quando ele diz assim, já no início, quando ele escreve, aliás, quando os estranhos fenômenos do espiritismo começaram a se produzir, e aí ele corrige, ou por melhor dizer, se renovaram nestes últimos tempos. Por quê? E aí é muito interessante, porque os fenômenos espíritas, eles existem desde que o Homo sapiens existe. Os fenômenos espirituais, espiritualistas, os fenômenos ditos sobrenaturais, mas que têm uma causa física, que têm uma realidade física, eles existem desde épocas imemoriais. Na própria Bíblia, no Velho Testamento, lá, olha, vede o festim de Baltazar, vede a passagem do rei Saul, né, que evoca o espírito de Samuel, isso o Velho Testamento, sem falar no Novo Testamento, né? Então, com muita propriedade, Kardec, já de maneira muito atenta, já nos lembra que o espiritismo, ele não marca o início de fenômenos espíritas, de fenômenos espirituais, melhor dizer. O espiritismo, ele foi, com certeza, o primeiro compêndio de conhecimento que
passou a estudar esses fenômenos de maneira científica e não de maneira ficcional, ou de maneira fantasiosa, ou de maneira meio mística. Não, o Espiritismo ele trouxe uma abordagem científica para esses fenômenos. E Kardec continua aqui no item 36. Logo que foram averiguados por testemunhos irrecusáveis e pelas experiências que cada um pôde fazer, sucedeu que cada um os interpretou à sua maneira, segundo suas ideias pessoais, suas crenças ou suas prevenções. Daí, vários sistemas que uma observação mais atenta viria a reduzir ao seu valor justo. E aqui, claro, Kardec está se referindo às observações feitas por muitas pessoas, de diversos níveis socioeconômicos, culturais, de diversos níveis educacionais, ou seja, desde pessoas simples, com parcos conhecimentos, até doutores, né, cientistas, engenheiros, filósofos e tudo mais. E cada um, claro, dentro do seu cabedal de conhecimento, passou a interpretar o fenômeno visto, e aí indubitável, né, passou a analisar com seus próprios olhos. Daí fica claro como, com certeza, houveram aqueles que disseram, não, isso é charlatanismo, isso é embuste, isso é truque, isso é um truque feito, né? E de fato, com certeza ocorre isso, ocorre nos dias de hoje, imagina anteriormente, né? E aí surgiram, né, os múltiplos sistemas os sistemas de aferição, digamos assim, ou sistemas de interpretação. Eu acho que a melhor palavra é essa. Os sistemas de interpretação desses fenômenos. Bom, e aí Kardec continua. Os adversários do Espiritismo acreditaram encontrar um argumento nessa divergência de opiniões, dizendo que os próprios espíritas não estavam de acordo entre si. Era uma razão bem pobre se reflete que os passos de toda ciência nascente são necessariamente incertos, até que o tempo haja permitido colecionar e coordenar os fatos que podem fundamentar a opinião. À medida que os fatos se completam e são melhor observados, as ideias prematuras se apagam e a unidade se estabelece, pelo menos sobre os pontos fundamentais, se não em todos os detalhes. Foi o que ocorreu com o Espiritismo. Não podia escapar à lei comum e devia mesmo, por sua natureza, se prestar mais do que toda outra coisa à diversidade de interpretações. Pode-se mesmo dizer que, a esse respeito, foi mais rápido do que outras ciências mais antigas. A medicina, por exemplo, que divide ainda os maiores sábios. E aqui Kardec, com muita pertinência, lembrando que toda ciência nascente, e aqui nós estamos vendo, aliás, o nascedouro de uma nova ciência, que é o Espiritismo. Então tem que ter calma, muita calma nessa hora, como se diz. Os fatos estão sendo coletados, estão sendo analisados, estão sendo estudados, estão sendo comparados, e aí é necessário muita lucidez, muito método, muita técnica. E que bom que o Allan Kardec escolheu o método científico, né, para avaliar esse novo conhecimento, por assim dizer, não novos fenômenos, porque os fenômenos, como eu falei anteriormente, eles são antiquíssimos, mas acerca de estudos, de conhecimento científico desses fenômenos. Que bom que Kardec procurou o método científico, que para mim é a melhor forma de se adquirir conhecimento. Não é a única, claro, é óbvio que não, mas o método científico, em função da sua própria estrutura,
ele nos imuniza, por assim dizer, de muitos erros, como achismo, misticismo, fanatismos e por aí vai. Porque aí o método científico ele é baseado na observação dos fatos, nas evidências, e não no achismo, e não naquilo que foi dito, seja lá por quem quer que seja. Então, que bom que Allan Kardec adotou essa metodologia, esse método. Isso, aliás, deixa eu confessar, me fisgou para o Espiritismo. Foi um dos aspectos que me fisgou para o Espiritismo. Bom, dando prosseguimento aqui, ó, no item 37, Kardec lembra o seguinte, e aí, ó, na ordem metódica para seguir a marcha progressiva das ideias, convém colocar na frente aqueles que se podem chamar sistemas de negação, quer dizer, os dos adversários do Espiritismo. Refutamos suas objeções na introdução e na conclusão de O Livro dos Espíritos, assim como na pequena obra intitulada O que é o Espiritismo. Seria supérfluo voltar a fazê-lo aqui. Limitar-nos-emos a lembrar em duas palavras os motivos sobre os quais se fundam. E aqui interessante, né? Kardec lembra do que o Livro dos Espíritos, né? O primeiro livro da codificação, e o que é o Espiritismo, né? Um livro maravilhoso. Eu acho que esses dois livros, né? O que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, eles são, na minha opinião, a preparação para os livros dos médiuns. Eu acho que antes de estudar o Livro dos Médiuns, é muito interessante estudar primeiro o Livro dos Espíritos e o que é o Espiritismo. O Livro dos Espíritos como um estudo sistemático, muito verossimilhante ao que fizemos com a Gênese, o que fizemos com o Céu e o Inferno, o que estamos fazendo aqui agora com o Livro dos Médiuns. E o que é Espiritismo, da mesma forma, é uma leitura importantíssima. Fica aqui a dica que, aliás, nós já comentamos, creio que no final da aula passada, né, da aula 14. E Kardec conclui o item 37 da seguinte forma: os fenômenos espíritas são de duas espécies, os efeitos físicos e os efeitos inteligentes. Não admitindo a existência dos espíritos, pela razão que não admitem nada fora da matéria, concebe-se que neguem os efeitos inteligentes. Quanto aos efeitos físicos, eles os comentam sob seu ponto de vista, e seus argumentos podem se resumir nos 4 sistemas seguintes. Então aqui Kardec, né, lembra, ele está falando daqueles que negam, né, muito claramente. Kardec já está iniciando o que ele chama de o sistema da negação. E ele lembra, né, que esse sistema da negação já foi muito bem abordado em O Livro dos Espíritos e no livro O que é o Espiritismo. Sobretudo, aliás, no livro O que é o Espiritismo, que ele basicamente consta de 3 diálogos. Olhe, o último diálogo, que é o diálogo com o bispo, é espetacular, espetacular. Eu convido a você que não leu ainda O que é o Espiritismo, corra, procure adquirir o livro O que é o Espiritismo e leia-o. É importantíssimo mesmo, tá? Fundamental, e é um livro belíssimo. Então Kardec está lembrando aqui que o sistema da negação já foi contestado nessas 2 obras, e que ele não faria sentido voltar atrás e recomeçar. E ele fala aqui na questão dos fenômenos, né, que podem ser de natureza física, que são os fenômenos físicos, e os de natureza inteligente, ou seja, aquele que demonstra a comunicação direta do espírito através do médium, né, estabelecendo-se uma comunicação. E daí, quanto aos efeitos físicos, ele lembra, né,
que eles, os negadores, os colocam, os comentam sob o seu ponto de vista. E os argumentos deles são os que se seguem aqui, que Kardec vai fazer uma espécie de resumo. O primeiro deles, já iniciando o item 38, é o que Allan Kardec chama de sistema de charlatanismo. É aquele sistema no qual os que negam dizem que todo fenômeno espírita é truque. É truque, é uma mágica, portanto é um charlatanismo, né? É óbvio que não. Existe charlatanismo? Claro que existe. O ser humano engana, o ser humano mente, o ser humano tira proveito. Claro que existe charlatanismo, não só no espiritismo, como em qualquer área humana, né? Mas daí a dizer que todo fenômeno espírita é produto do charlatanismo ou do truque ou da magia, não, obviamente não. O que Kardec escreve a esse respeito? Sistema do charlatanismo. Entre os antagonistas, muitos atribuem esses efeitos à fraude, pela razão de que alguns puderam ser imitados. Essa suposição transformaria todos os espíritas em ingênuos e todos os médiuns em fazedores de ingênuos, sem considerar a posição, o caráter, o saber e a honorabilidade das pessoas. Se merecesse uma resposta, diríamos que certos fenômenos da física são também imitados pelos prestidigitadores e que isso nada prova contra a verdadeira ciência. Demais disso, há pessoas cujo caráter afasta toda suspeita de fraude e é preciso desconhecer as regras de civilidade e de urbanidade para ousar dizer-lhes na face que são cúmplices de charlatanismo. Em um salão muito respeitável, um senhor supostamente educado, tendo-se permitido uma reflexão dessa natureza, a dona da casa lhe disse: Senhor, uma vez que não estáis contente, vosso dinheiro será devolvido à porta. E, com um gesto, fê-lo compreender o que tinha de melhor a fazer. Disse-a por isso que nunca houve abuso, seria preciso, para crê-lo, admitir que os homens são perfeitos. Abusa-se de tudo, mesmo das coisas mais santas. Por que não se abusaria do espiritismo? Mas o mau uso que se faz de uma coisa não pode prejudicar nada contra a própria coisa. O controle que se pode ter alcança a boa-fé das pessoas e os motivos que as fazem agir. Onde não há especulação, o charlatanismo nada tem a fazer. Eu acho que, em resumo, é aquilo que eu falei, né? Ou melhor dizendo, o que eu falei, em resumo, é o que o Kardec escreveu aí. Claro que existe embuste, existe truques, existem pessoas de mau caráter, pessoas que querem se valer da fé alheia, né, da crença alheia, e se aproveitam disso para enganar e muitas vezes ganhar dinheiro. Mas Kardec lembra que existem pessoas sérias também, muitas pessoas sérias, debruçando-se sobre o assunto. Muitas pessoas sérias e libadas debruçando-se sobre a questão. Então não dá para colocar tudo no mesmo saco, como se diz, e dizer que é credulidade de todos, é enganação. Não, não. É óbvio que precisa separar o joio do trigo, né, como se diz, e estudar atentamente cada fenômeno, estudar meticulosamente. Talvez até com critério da dúvida, eu não acho isso negativo, não, pelo contrário. Já dizia um cantor, né, da música popular, da música pop brasileira, né, que em certo trecho da música ele diz: a dúvida é o preço da pureza. Se eu não me engano, é a banda dos anos 80, né, Engenheiros do Havaí. Enfim, eu creio que é estudar criteriosamente para realmente não se deixar levar por misticismo. Isso é que é muito importante. Mas que os fenômenos são, de fato, naturais, eles existem sim. E, claro, como
tudo da natureza, quem se dedica a isso é estudar ciências, né? E tem que se estudar ciência com muita seriedade. Bom, eu acho que Kardec completa não, ele inicia essa parte de maneira muito interessante. Virão muitos comentários pela frente, esse capítulo, né, muito interessante mesmo. Espero que você esteja gostando. E assim nós terminamos por aqui a nossa aula de número 15. Muito obrigado aqui pela sua permanência, a todos e todas que têm nos acompanhado, não só nessa obra, né, mas nas obras já anteriores. O meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Beijo no coração de todas e todos. Amemo-nos como Jesus nos amou. E cuidem uns dos outros. Cuidemos uns dos outros. Até a próxima videoaula. Tchau.